Olá, continuando o nosso curso sobre funções, a gente vai discutir aqui um pouco de conceito, vai discutir um pouco aqui de domínio, imagem, algumas interpretações, alguns cálculos em cima dessa questão. E vai ser bem interessante porque ela vai antecipar muita coisa que a gente vai ver ao longo do curso, mas também vai revisar o que a gente já viu, tá bom? Então, bora tentar aqui entender. Durante um programa nacional de imunização da população contra uma forma virulenta de gripe, representantes do Ministério da Saúde constataram que o custo de vacinação em X% da população era aproximadamente de f de x igual a 150x milhões de reais, né? Sobre 200 menos x milhões de reais. Então, se for 0% é o F0. Se for 1% é o F1. Se for 2% é o F2. Se for 3% é o F3. O que significa isso? Significa que são os valores que eu posso atribuir a x. Mas que valores eu posso atribuir a x? Bom, a gente pode ver de uma situação matemática e de uma situação prática, né? Vamos ver a letra A, então, o domínio. Como é que a gente vê isso? Olha só. Domínio, vamos lembrar, né? O que é o domínio? Domínio é aquele conjunto de partida onde são os possíveis valores de quem? De x. O contradomínio são os possíveis valores de y. E imagem são os valores efetivamente de y. Tá? Então, não confundir que às vezes a imagem ela é menor do que o contradomínio, ou pode até ser igual ao contradomínio, mas nunca maior do que o contradomínio. Tá bom? Então, os valores de x é o domínio. Né? Que valores são esses? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui na equação, na função, melhor dizendo, né? A equação já passou, na função f de x 150x 200 menos x. Então, vamos colocar aqui e analisar. Ó, f de x é igual a 150x 200 menos x. Será que todo valor de x é possível? Pode pegar valor negativo? Pode, tudo bem, matematicamente pode. Pode pegar valor positivo? Também. Mas tem um problema. Existe um valor aqui, já que isso aqui é uma fração, que não pode dar pegando esse denominador aqui, isso não pode acontecer. Que valor é esse? É o zero. Se eu tiver uma fração A sobre B, B tem que ser necessariamente diferente de zero. Ora, se aqui der zero, então a gente vai ter um valor que não é possível de calcular, chamamos isso de indeterminação. Tá? Então, para que eu tenha isso aqui como verdade, essa expressão 200 menos x não pode dar zero, tem que ser diferente de zero. Ora, se tem que ser diferente de zero, para que isso dê zero, x tem que ser igual a quanto? A 200. Tá? Bom, aí como é que a gente resolve isso? É bem simples, na verdade, a gente trata como uma equação. Nesse caso aqui eu quero isolar o valor do x, eu somo um lado e o outro x. Menos x mais x é o mesmo, né? Mesmo símbolo. Isso dá zero, então 200 tem que ser diferente, 0 mais x dá x. AX, ou x diferente de 200. Então, diferente, né? Então, x pode assumir qualquer valor, desde que não seja 200. Como é que a gente fala? Né? Então, domínio é o seguinte. Ó. O domínio é o x, ele pode assumir qualquer valor dos reais. X pode assumir qualquer valor dos reais, desde que x seja diferente de 200. Tá? Então, é assim que a gente fala o domínio, porque a gente exclui o valor 200. Todo o resto pode ser. Então, se eu tiver aqui a reta dos reais, imagina que aqui é o eixo y e aqui o eixo x. Tá? X pode assumir qualquer valor negativo, x pode até assumir o valor zero, x pode assumir qualquer valor positivo, ele só não pode assumir, lembra da bola aberta? O valor de 200. Então, para todo o resto vai
ter um valor de y correspondente. Certo? Agora, na prática, se a gente fala em x%, tá? Se a gente fala em x%, então, na verdade, o x ele só vai assumir alguns valores, né? Ele só vai de 0 até, bom, na prática, mas pode ser que apareça mais gente no país, até 100%. Tá? Então, na prática, no dia a dia, no real, lá, o Ministério da Saúde, ele vai se basear na prática. Tá? Uma coisa é a possibilidade matemática, outra coisa é a prática. Na prática, o x ele vai ali entre 0 e 100%. Normalmente não atinge 100% da população, é muito caro, é caríssimo, né? Atingir 100% da população. Então, eles têm umas metas, às vezes 50%, 20%, dependendo da grana que eles têm. Tá bom? Bom, para que valores de x no contexto do problema, f de x tem interpretação prática. A gente acabou de responder também a letra B. Letra C. Qual foi o custo para que os primeiros 50% da população fossem vacinados? Então, nesse caso aqui, é o x igual a 50%. Tá? Na verdade, 50, né? Qual foi o custo para o que os 50 restantes da população fosse vacinada? Ou seja, no total, né? Aliás, no total não, 50 restantes. É os 50 restantes? Tem que pensar um pouco sobre isso. Bora discutir isso com se é 100, como é que vai ser? A gente vai ter que dar uma olhadinha nisso. Vamos lá, então. Então, olha só. Para x igual a 50, eu vou calcular o f de 50. Ou seja, onde tiver x, eu vou substituir pelo valor 50. Tá? Então, é isso aqui, ó. 200 menos 50. Tá? Isso vai dar. Eu vou deixar assim, ó, 150 aqui multiplica 50, porque eu sei que 200 menos 50 dá 150. E dá para dividir aqui e simplifica, olha. Dá 50 o resultado. Então, o f de 50, que é a nossa letra C, aqui eu respondi a letra B e aqui eu respondi a letra A. O f de 50 é igual a 50 milhões, né? Porque é dado em milhões esse resultado aqui. É o nosso custo. E os outros 50% restantes? Será que vai ser tudo isso? Eu não sei, mas é o seguinte. Eu sei que os outros... Porque assim, de 0 até 50 foi esse custo. Aí, os outros 150% restantes é essa diferença aqui. Tá? Mas é a diferença do 100 menos o 50. Então, para calcular esse custo, né, da letra D, vai ser o f de 100 menos o f de 50. Pode ser que esse f seja o mesmo valor do f de 50. Pode ser. Mas a gente não garante. Né? O que garante é isso aqui, a diferença desse custo menos esse. É isso que eu quero calcular. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó. F de 100 menos f de 50. Tá? O f de 50 eu já sei, deu 50. E o f de 100 vai ser 150 vezes 100, né, já que é 150x, 200 menos 100. 200 menos 100, tá? Isso, menos isso, aí eu já sei, o f de 50 equivale a 50, isso é igual, isso é igual. Aí aqui vai dar 200 menos 100 dá 100, 200 menos 100 dá 100, isso aqui, né? Então, 100 dividido por 100 dá 150. Opa! Então, o f de 100, ele não dá 50, ele dá 150. Tá? 150. Menos 50. Isso é igual a 100 milhões. Então, não é assim tão bonitinho quanto a gente achava, né? Esse custo aí do 50% restante, ele é um custo de 100 milhões. Tá? 100 milhões. Não é essa. Por quê? Porque essa função ela não é uma função linear. Ela é uma função... nesse caso aí não é uma função linear que a gente chama, né, uma proporcionalidade bonitinha, é um negócio meio diferente, tá? Então tem que ter muito cuidado nessas situações. Bom, qual a porcentagem vacinada da população quando gastou 37,5 milhões? Então, qual a porcentagem vacinada da população quando foram gastos 37,5 milhões de reais? Então, o que é isso daí? Ó, custo foi de
37,5 milhões. Isso é o nosso custo. O que é o custo? É o nosso f de x, é o 37,5 milhões. Eu quero saber quantas pessoas, né? Qual é o percentual de pessoas que foram vacinadas. Ora, se a função f de x é igual a 150x sobre 200 menos x, eu sei que tudo isso vai ser igual a 37 milhões e meio. Então, 37,5 é igual a, aliás, é igual a 150 vezes x dividido por 200 menos x. 150 vezes x dividido por 200 menos x. Como é que a gente faz aqui? Esse denominador aqui, a gente tem que dar um jeito de tirá-lo, né? Manipular aqui matematicamente. Como é que a gente faz isso? Você aprendeu o seguinte, está dividindo, vai multiplicando. Isso é verdade. Mas eu não gosto muito de fazer isso. Eu gosto de usar a propriedade de eu multiplico um lado e o outro por esse valor, tá? Porque aí, isso por isso dá 1, e aqui sobra o que a gente deseja, tá? É assim que eu acho mais interessante matematicamente mostrar. Ok? Bom, esse 37 vai multiplicar o 200 e vai multiplicar o x. Quanto é 37,5 vezes 200? Isso vai dar 7.500. Menos 37,5x é igual a 150x. Bom, para calcular aqui eu preciso isolar o x. Se está subtraindo aqui 37, eu somo os dois lados por 37,5, porque aí não muda a equação. Só que esse com esse dá zero. 150 mais 37,5 vai dar 187,5. 187,5x é igual a 7.500, tá? Logo, 187,5x é igual a 7.500. Se isso é igual a isso, então isso é igual a isso, tranquilamente. Bom, para achar esse valor agora, basta eu dividir os dois lados por quanto? Você já viu a minha metodologia, né? Você divide aqui por 187,5 e aqui por 187,5. Logo aqui vai dar 1. 1 vezes x é x, é o nosso elemento neutro. E 7.500 dividido por 187,5 é igual a 40. Né? Logo, é 40% da população que foi vacinada com esse custo. Bom, por fim, a gente vai fazer o gráfico. E o gráfico eu vou usar o GeoGebra. Esse curso eu vou acabar usando muito o GeoGebra, porque vai ser um foco um pouco na álgebra e nas interpretações. Tá? Essa questão de montar o gráfico não é tão difícil, mas às vezes pode complicar a vida da gente. Então, até para mostrar um pouco diferente, até para mostrar um pouco legal, vamos mostrar esse recurso que é chamado de GeoGebra. Vamos lá. Bom, olha só. Eu aqui digitei a função, tá? 150x sobre 200 menos x. Olha só a forma do gráfico, como ela é meio estranha, né? Então, aqui quando é 0, e aqui, olha, valores, né, do y negativo e tal. Fisicamente, na prática, né, na natureza, só nos interessaria o x de 0 até 100. Talvez até mais, né? Mas olha só como a função ela vai ficando muito cara, mostra que vai ficando muito cara à medida que você aumenta a população para mais de 100%. Até 100% ela vai ter esse valor aqui. Deixa eu ver se a gente consegue mostrar esse ponto. Tá aqui o ponto, né? 100, 150. Então eu gastaria 150 milhões, para 50, 50 milhões, e aquela diferença, né? 150 menos 50. Para x% igual a zero, dá zero. Evidentemente eu vou gastar pouco, tá? Então a função nos mostra isso. A partir de 100, o gráfico ele mostra um crescimento absurdo, né? Aí, olha, não chega nem 200, aí olha só como cresce, absurdamente, tendendo a um valor muito alto, né? E depois disso, a gente chama uma assíntota vertical, já vira o gráfico para cá, dizendo que não existe assim, um valor plausível,
na prática, né? Matematicamente é possível, mas esse intervalo aqui, né, quando chega próximo de 200, você tem uma assíntota. Por quê? Lembra, porque o x não pode assumir o valor de 200. Como ele não pode assumir o valor de 200, então é um ponto de assíntota, né? Não há resposta do gráfico, não há um valor, há uma quebra de continuidade, que a gente chama. Tá bom? Então espero que você tenha entendido um pouquinho essa questão da análise do gráfico, onde pode mostrar algumas coisas para a gente. E futuramente a gente vai trabalhando diversos tipos de funções, analisar o gráfico. E aqui eis o GeoGebra, essa calculadora, né, que você pode acessar digitando geogebra.org/calculator. Você pode fazer os gráficos, né, traçar os gráficos de forma bem interessante, até para conferir às vezes o resultado que você faz. Tudo bem? Então, até a próxima aula.